cumprimento a todo o povo de Deus, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Oi, povo de Deus! Hoje eu quero trazer uma mensagem muito importante, muito séria e muito valiosa, diretamente do trono de Deus para o meu e o seu coração. Meus amados, antes de eu entrar na palavra de Deus, quero fazer uma pergunta para você, e essa pergunta nós vamos responder ela dentro da palavra de Deus. Por que a morte chegou ao homem? Como a morte chegou ao homem? Por que temos que morrer? Por que a morte existe? Como a morte passou a existir? Isso é importante, meus amados, porque um dia todos nós iremos embora dessa terra. Então o homem tem que se preocupar para onde você vai após a morte, ou para um lugar bom ou para um lugar ruim. O que lhe espera lá do outro lado? Para mim lhe dar essas respostas, nós temos que ir para o começo, para Gênesis, quando Deus começou a história verdadeira da criação do mundo. Meus amados, Deus, quando Ele criou o primeiro homem chamado Adão, Deus criou o homem completo e perfeito. O que significa isso? Quando Deus criou o homem não ia morrer, não ia ficar velho, o homem ia viver eternamente. Quando Deus criou o homem, a morte não existia. Louvado seja Deus. Então Deus, Ele criou todas as coisas, criou o céu, criou a terra, criou as árvores, criou o paraíso. E a palavra de Deus diz que do pó da terra Deus criou Adão, e da costela do homem o Senhor criou a Eva. Tudo perfeito. E colocou Adão e Eva no paraíso. E a única proibição que Deus disse para Adão e Eva foi essa. Ele disse: de toda árvore do conhecimento do bem, ele disse, ele colocou duas árvores, ele disse, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Então Deus colocou duas árvores, a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. O Senhor disse, olha, toda árvore tu pode comer, mas da árvore do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. E a palavra de Deus diz que a serpente, mais sagaz que todos os animais domésticos, ele enganou a mulher com uma conversa. E ele disse, é assim que Deus tinha feito, e disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? E a mulher respondeu, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas da árvore da fruta que está no meio do jardim, Deus disse, dela não comereis, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Então a serpente enganou a mulher e disse, é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que comeres, se abrirão os olhos e sereis conhecedor como Deus do bem e do mal. E a serpente enganou a mulher, e a mulher pegou, viu que a árvore era boa para se comer e agradava aos seus olhos, e ela tomou do fruto e comeu, e deu para o seu marido, para Adão. E Adão comeu, e no dia que eles comeram, a palavra de Deus diz que o Senhor apareceu para Adão e Eva, e ali o Senhor expulsou eles do paraíso e colocou um anjo, um querubim, para que eles não comessem também da árvore do bem e do mal e vivessem eternamente, porque eles tinham pecado contra Deus. Então, meus amados, aqui eu vou dar a resposta da pergunta que eu fiz para você. A palavra de Deus, ela diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, assim também a morte passou a todos os homens.
Então a Bíblia diz, por um homem entrou o pecado, e pelo pecado veio e a morte passou a todos os homens. Então, a morte não existia, mas a desobediência de Adão trouxe o pecado, e pelo pecado entrou a morte. Então, meus amados e queridos irmãos, o homem perdeu o céu, perdeu a salvação, perdeu a vida eterna e a comunhão com Deus. Então Deus achou um plano de salvar o homem. Como? Através de Jesus. A palavra de Deus diz, assim como por um homem Adão entrou o pecado, e pelo pecado veio a morte a todos os homens, por um homem também chamado Jesus, veio o perdão, a salvação e a vida eterna. Então a desobediência de Adão que trouxe a morte, Cristo morreu em nosso lugar, para de novo nos dar a vida eterna, salvação e morada no céu. Qual a importância dessa história verdadeira para a humanidade? Meu amado, a importância é que um dia todos nós iremos embora dessa terra, ou para a salvação ou para a condenação. Então aquela pessoa que ela já ouviu a palavra de Deus e ela não reconhecer que Jesus morreu em seu lugar por causa do pecado de Adão para pagar pelos seus pecados e não se arrepender, ela não vai para o céu e nem tem salvação, porque a Bíblia diz lá em Hebreus 9:7 que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quer dizer, aquela pessoa que morrer sem aceitar Jesus, sem pedir perdão dos seus pecados, sem reconhecer que Jesus morreu no seu lugar por causa do pecado de Adão, e ela não se arrepender, não reconhecer que é pecadora, não aceitar Jesus, a Bíblia diz que ao homem está ordenado uma vez morrer, e depois disso segue-se juízo. Ela vai aguardar o juízo de Deus no lugar chamado Hades, que traduzido é o inferno, até o dia do julgamento. Mas se essa pessoa, louvado seja Deus, ela, antes de ela dar o último suspiro, ela aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, como está lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê. Então, quando ela recebe Jesus como seu Salvador e pedir perdão dos seus pecados e aceitá-lo como seu Salvador, se ela partir, louvado seja Deus, o que a palavra de Deus fala sobre a pessoa que parte salva? A Bíblia diz lá no Salmo que o Senhor, Ele tem prazer na morte do justo. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele tem prazer na morte do justo, porque o justo, ele morre em Cristo, e quem morre em Cristo morre salvo. Como está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. O Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e aqueles que morreram em Cristo, que aceitaram Jesus antes de morrer, pediram perdão dos seus pecados, eles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós seremos arrebatados, e subiremos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aquele que morreu com Jesus no coração, que aceitou Jesus, que reconheceu Jesus como Salvador, ele aguarda o arrebatamento da igreja. Quando Jesus arrebata a igreja, ele vai receber um corpo de glória, vai subir ao encontro do Senhor nos ares, e assim ele estará para sempre com o Senhor no céu, nova terra, a cidade santa, a nova Jerusalém que o Senhor já preparou para os seus. O Senhor diz lá em Ezequiel que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que ele se arrependa e viva. Então Deus, ele dá oportunidade para o homem se arrepender, como está lá em 2 Coríntios 6,2. Eis agora o tempo sobremodo, eis agora o dia da salvação. Então o dia da salvação se chama hoje. Se hoje ouvires a sua voz, a voz de Deus através da sua palavra, não endureça o teu coração. Então, se hoje tu ouvir a voz de Deus, aceita Jesus, te arrepende dos teus pecados, porque a palavra de Deus diz que mais vale uma ovelha arrependida do que 99 que não quer se arrepender. A Bíblia diz que quando o homem se arrepende na terra dos seus pecados, os anjos fazem uma festa no céu, porque mais vale uma ovelha arrependida do que 99 que não necessita de arrependimento. E o Senhor, ele diz na sua palavra: arrependei-vos e convertei-vos,
porque é chegado o reino de Deus. A palavra diz lá em Provérbios 28:13, que aqueles que confessam os seus pecados e abandonam, ele alcança a misericórdia, que significa o perdão de Deus. Então, quando ele confessa os seus pecados e abandona, ele alcança a misericórdia, que é o perdão. Então, ele tem que, o primeiro passo é confessar seus pecados ao Senhor, como diz lá na primeira epístola de João 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E no Evangelho de João 2:1 ele diz: filhinhos, não pequei, mas se pecar temos o advogado Jesus Cristo justo. E a palavra de Deus também diz que assim como o norte é o sul, ele afasta de nós o nosso pecado, ele lança as profundezas do mar. E lá em Isaías 1:18 ele diz: ainda que nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão branco como uma branca lã. Então, o Senhor, ele perdoa aquele que se arrepende, aquele que se humilha, aquele que reconhece que é pecador, que precisa de Deus, que precisa de salvação, como diz lá em 2 Crônicas 7:14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter, e se arrepender dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, meu amado, eu quero deixar essa mensagem aqui, uma mensagem bem objetiva, mas muito importante. Lembre-se desse dia. A Bíblia diz: quando ouvires a voz de Deus através da sua palavra, não endureça teu coração. Não deixa para amanhã o que se pode fazer hoje, porque o amanhã pode não chegar nem para mim, nem para você, nem para ninguém. O dia da salvação se chama hoje. 2 Coríntios 6:2. Eis agora o dia sobremodo, eis agora o dia da salvação. O dia da salvação é hoje. O dia da oportunidade é hoje, como diz lá em Joel 3:14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo. Então, o dia da decisão é hoje. Hoje tem salvação, amanhã pode não chegar para ninguém, porque o amanhã pertence ao Senhor. Então, meu amado, você que ainda não entregou a tua vida ao Senhor, não deixa para amanhã o que se pode fazer hoje. A salvação, o dia da salvação é hoje. O dia de se arrepender é hoje. O dia de se voltar para Deus é hoje. Como está lá em Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Enquanto o Senhor está perto. Enquanto Ele não arrebatou a igreja. Enquanto o Espírito Santo está na igreja. Enquanto o Espírito Santo, o próprio Deus, está na igreja, está na terra. Ele diz: busca enquanto tu pode achar. Invocar enquanto Ele está próximo. Porque a Bíblia diz que vai chegar um dia que Deus vai enviar fome e sede na terra. Mas não é fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir essa palavra. E a Bíblia diz também que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus diz lá em Isaías 59:11, que a palavra do Senhor não voltará vazia. Ela vai se cumprir. Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão sem ser cumpridas. A palavra de Deus, o homem querendo ou não, ela vai se cumprir. Então, meu amado, deixa a palavra de Deus se cumprir na tua vida. Entrega, como diz lá no Salmo 37, versículo 3 e 4. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho, entrega a tua mente, o teu coração, o teu desejo, o teu pensamento. Deixa Deus dirigir a tua mente, deixa Deus dirigir o teu pensamento, deixa Deus dirigir a tua vida para você seguir o caminho de Jesus. Como disse uma vez Tomé: Senhor, como saber o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse: ninguém vai chegar a Deus se não for através de Jesus. A palavra do Senhor diz que não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser o nome de Jesus. Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim sairá e achará pastagem. Então a porta da salvação é Jesus. Ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho, mas são poucos que entram por ela, mas no final é a salvação. Então a porta larga é o mundo, é o homem sem Deus, é o homem curtindo os prazeres do mundo.
as festas, as bebedeiras, os vícios, as prostituição, é a porta larga. Mas no final, quando morre, não vai para o céu, não tem salvação. A porta estreita é Jesus, é quando ele renuncia o mundo, os prazeres, o pecado, e vai viver a sua vida segundo a vontade de Deus, como diz lá em Malaquias 3,18. Vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, entre o justo e o pecador, entre o santo e o profano. A palavra de Deus diz lá em Mateus: não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e o mundo, não podeis servir a Deus e o pecado. Então o homem tem que tomar uma decisão: ou serve a Deus ou serve o mundo. A Bíblia diz que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Como é que se torna amigo do mundo? Quando ele faz a vontade do mundo, os prazeres, as festas, as bebedeiras, a prostituição. Aí ele se torna amigo do mundo e se torna inimigo de Deus. E a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, os prazeres do mundo, o amor do Pai, o amor de Deus não está nele. Então, Jesus disse: aquele que quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, para seguir Jesus e morar no céu, tem que renunciar ao mundo, os prazeres, as festas, as bebedeiras, a prostituição, o pecado. Só podemos fazer a vontade de Deus quando negamos a nossa. Para fazer a vontade de Deus, eu tenho que negar a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e o mundo. Temos que tomar uma decisão. A Bíblia diz que se nós fosse do mundo, o mundo nos amaria. Como nós não somos do mundo, o mundo nos odeia. Porque a Bíblia diz que nós temos que andar na luz, não nas trevas. Quando a pessoa não tem Jesus, ela anda no pecado, ela anda nas trevas. E não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram o olho. A palavra de Deus diz que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. O pecado, ele cega o homem de tal maneira que ele caminha para o abismo, para a perdição, para a condenação, e não sabe porque o pecado cega o homem. Mas Jesus disse que a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho, ela é luz para abrir o nosso entendimento. É através da palavra de Deus, você tem que procurar conhecer a palavra de Deus. Busque a tua salvação na palavra de Deus. A luz que é Jesus que está na palavra. A palavra de Deus, ela nos ensina o caminho de como chegar ao céu e a Deus através de Jesus. Então, meu amado, que você possa entregar a tua vida ao Senhor. Não deixa para amanhã o que se pode fazer hoje. Jesus te chama hoje, porque amanhã poderia ser tarde demais. Hoje Cristo quer te salvar. Então que essa palavra fique no teu coração, que você urgentemente tome uma decisão, aceite Jesus como teu Salvador, procure uma igreja evangélica próxima à tua casa, adquira uma Bíblia Sagrada, leia todos os dias, vá procurar uma congregação, uma igreja evangélica próxima onde você mora, congregue lá, busque a Deus, busque a salvação, busque o conhecimento da palavra para você morar no céu, porque um dia nós iremos embora dessa terra, porque a nossa vida aqui é passageira. Estamos aqui hoje e amanhã podemos não estar mais. Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua vida, que Deus dirija os seus passos, dirija o seu caminho e que o Senhor seja contigo por onde quer que andares. Abençoe, Senhor, esta pessoa que está assistindo esse vídeo, e eu peço a você que nos ajude com essa obra. Como? Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live nas suas redes sociais, para que mais pessoas venham ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como ouvirão se não tem quem pregue? Então nós estamos aqui para pregar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então quando ele ouve a palavra, causa fé no coração e a salvação vem. Então compartilhe essa mensagem, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live com mais pessoas, para que Deus possa salvar mais vidas. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe nossas vidas, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, e a paz do Senhor para todos. Que Deus te abençoe, a paz e a paz.